Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Vem chegando na live. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa segunda noite de lives aqui no meu Facebook. É um prazer enorme estar falando com todos. E hoje a gente vai falar um tema muito importante mesmo. A gente vai falar do nosso, quem é pai aqui, quem é mãe, a gente vai falar do nosso maior patrimônio, né? E que também quem não é pai, não é mãe, também é a criança, né? É o nosso maior patrimônio, o patrimônio universal. São elas que vão no futuro tocar esse mundo, elas que vão muitas vezes consertar muitas coisas que os adultos agora estão fazendo, digamos assim. Então é muito importante a gente cuidar bem das nossas crianças e quem é pai, quem é mãe, né? Mais ainda cuidar dos filhos. Então a gente vai falar hoje um tema muito importante, que é o dinheiro e que é os filhos, tá bom? Então a gente vai decorrer o assunto com a Alice Huerta. Daqui a pouco eu vou chamar ela, está aqui aguardando. A gente vai falar esse tema de forma bem clara, bem objetiva. A gente vai trazer questões que vai facilitar a sua aplicabilidade no dia a dia com os seus filhos, com as crianças que você tenha na sua casa. O objetivo dessa live de hoje é a gente levar um conhecimento, levar uma ferramenta, levar uma prática para que você possa aplicar, né, juntamente com seus filhos e ir introduzindo, né, e ir colocando, né, esse tema de educação financeira, de consciência financeira nas crianças, tá bom? Então, mas antes disso, eu vou falar um pouquinho sobre, deixa eu clicar aqui, peraí, sobre algumas coisas sobre a Jota, sobre a minha pessoa também. Falar um pouquinho também da live de ontem, como a gente está participando aqui da jornada de quanto vale o seu dinheiro. A gente vai. A gente falou ontem na segunda-feira sobre um tema de consciência financeira, hoje é o dinheiro e os filhos. Amanhã a gente vai falar sobre criatividade, né, no momento de crise financeira, como a gente usar a criatividade no momento de crise financeira. Na quinta-feira, a gente vai falar sobre a mentalidade, sobre a questão emocional, juntamente com o dinheiro, quanto isso afeta no nossa saúde emocional, na saúde mental também, com a Marilene Nunes, que ela é psicóloga, inclusive ela é minha psicóloga. E na sexta-feira, a gente vai entrevistar os alunos do Método Core. Então, a gente vai entrevistar as pessoas que já passaram pelo processo de terapia financeira comigo, já participaram de palestras, já participaram de treinamentos, e como eles utilizaram esse conhecimento e aplicaram na vida, e mostrando quais resultados que eles tiveram. Eles vão contar a história de vida deles também, antes e depois do método CORE. O método CORE é um método que eu desenvolvi para ajudar as pessoas a melhorar a relação com o dinheiro, que foca principalmente na mudança comportamental frente às finanças, que seria um passo antes da organização, que eu chamo de consciência financeira, ok? Então, eu deixei essa pergunta aqui, vamos começar o tema de hoje com essa pergunta aqui. Tem duas perguntas para vocês, na verdade, para iniciar. Que o nosso objetivo aqui é trazer o conteúdo, mas também trazer reflexões para que você pense sobre a sua vida, pense sobre as suas finanças, pense principalmente sobre o seu futuro. Pense o que você deseja para você e para os seus filhos. Né? Então, vamos lá nessa pergunta aqui. Imagine seu filho aos 18 anos de idade com o valor de 135 mil para começar uma vida adulta. Quanto isso vale para você? Você que é pai, tem uma criança de 3 anos, uma de 5 anos, de 1 ano, de 10 anos, enfim. Quanto vale para você ter um valor acumulado lá em torno desse valor? Eu botei esse valor aqui só simplesmente para a gente ter uma reflexão. Quanto seria importante o seu filho chegar na fase adulta dele com valor de capital para começar a vida dele? Iniciar uma faculdade, iniciar um negócio, fazer o que ele ama, fazer o que ele gosta, e ter condições financeiras para isso. E você olhar lá daqui a 18 anos, daqui a 15 anos, daqui a 10 anos, enfim, o tempo depende da idade do seu filho, né? E olhar para trás e assim, puxa vida, valeu a pena eu ter guardado parte do meu dinheiro para o futuro do meu filho. Porque se nosso maior bem, quem é pai aqui, é os filhos, eu pergunto para você, o quanto você está investindo no futuro dos seus filhos? Além dos estudos, o quanto você está guardando por mês para o futuro dele. Hoje a gente vai falar muito
sobre isso, sobre a consciência financeira dos pais, né, dos adultos, o quanto isso reflete, né, no aprendizado da criança e o quanto ela aprende por repetição, por uma série de coisas que aí a Alice, que é especialista sobre desenvolvimento infantil, vai falar com muita propriedade para nós, ok? Então, grave bem essa pergunta aqui. Eu até durante a live, eu vou trazer umas simulações de 10 e 15 anos, o quanto você tem que guardar por mês para juntar 135 mil, 100 mil, 80 mil, 40 mil. Então, fique com nós até o final da live, que no final da live eu vou estar divulgando para vocês uma simulação e vocês vão se surpreender que o valor que vocês precisam investir é um valor que cabe no orçamento de vocês. Tenho certeza disso, tá bom? Vamos seguir em frente lá, vamos lá. A outra pergunta que eu sempre trago, e eu trouxe ontem aqui na live com o Roger, é essa, que é a pergunta que traz o contexto todo da jornada. Qual o valor do seu dinheiro? Quanto vale o seu dinheiro? Então, volto a fazer essa pergunta aqui para você. Você que assistiu ontem a live, quem não assistiu pode entrar lá no meu Facebook, tá lá no feed, é só clicar lá, 1h15 de live, conteúdo muito bacana com o Roger ontem. E eu fiz a pergunta aqui e refaço novamente. Qual o valor do seu dinheiro? É bem provável, você que assistiu ontem a live verificou o quanto realmente a gente gasta de tempo e energia para adquirir um dinheiro e o que a gente está fazendo com esse dinheiro. Qual o valor a gente está dando para esse dinheiro? A gente sabe para onde é que vai cada centavo do dinheiro? A gente sabe quanto a gente está investindo? Aonde está investindo? Então, é muito importante você fazer essa pergunta. Isso é consciência financeira, é dar valor para cada centavo do seu dinheiro. E você vai aprender hoje uma forma e vai entender como a criança entende sobre como a gente pode ensinar a criança educação financeira a partir dos 2 anos de idade. Tá bom? Vamos nessa então, vamos lá, seguir em frente. Quem quiser fazer perguntas, eu estou com o meu celular aqui, vou acompanhar no Facebook aqui, no meu celular. Então, você que quiser fazer perguntas, é só largar aqui no comentário, no feed, que a gente vai estar respondendo aí todas as perguntas, ok? Vamos lá, então. Falar um pouquinho, então, do meu currículo. Para quem não me conhece, eu sou Jordani Lopes, sou fundador da J Soluções. E dentro da J Soluções, existem vários produtos e serviços. Um deles é o Método Core, né? O Método Core é uma metodologia que eu desenvolvi com base na minha experiência profissional e todas as certificações que eu fiz. Eu juntei todo esse conhecimento e criei um método que eu acredito muito e eu aplico esse método. Além do Método Core, eu faço consultoria empresarial em empresas aqui de Caçapava e da região. Presto também a consultoria online para pessoa física e pessoa jurídica. E também faço atendimentos de terapia financeira no meu consultório. Então, eu ajudo as pessoas através de um atendimento 1 a 1 a aplicar o método no dia a dia. Inclusive, a Alice, que vai fazer parte da live de hoje, ela foi minha aluna e vai trazer também um depoimento dela, como é que foi esse processo e o que isso mudou na vida dela, ok? Então, a minha trajetória profissional, eu quero que vocês dêem uma olhadinha aí, eu vou só comentar a primeira trajetória profissional minha, que eu comentei ontem, e hoje tem muito a ver com o tema que a gente vai falar, porque aos 9 anos de idade eu tinha um sonho de comprar uma bicicleta. E esse sonho me motivou a sair a vender picolé na rua e doce. Eu tenho muito orgulho disso. E eu lembro como hoje, assim, eu lembro até o gostinho do momento que eu comprei a bicicleta. Quando eu contei lá as moedas, os dinheiros, né, que eu tinha lá e tal, eu contei, nossa, eu tenho dinheiro para comprar a bicicleta. E assim, ó, o prazer que eu tive na hora que eu entreguei o dinheiro pro meu amigo, que eu queria comprar uma bicicleta de tampão, bonita e tal. Não sei se é daquele tempo, né? Se é jovem há mais tempo como eu, vai lembrar. Que tinha aquelas bicicletas com tampão, sabe? Bonita, que ficava piscando e tudo. Eu tinha um sonho em comprar uma bicicleta daquelas. Então eu trabalhei duro, assim, vendendo picolé na rua, doce, e juntei parte do que eu ganhava, eu juntava, e parte eu gastava. Então eu aprendi desde cedo que eu tinha que eu tinha que trabalhar em primeiro lugar, que eu tinha que correr atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos, e entendi, né, que o trabalho era um meio e o dinheiro e o trabalho eram um meio para mim realizar os sonhos. Então, desde cedo eu tenho isso e eu acredito que é isso que faz com que a gente guarde dinheiro. Se a gente tiver um objetivo, tiver um propósito,
E isso a gente pode ensinar os nossos filhos desde pequeno a ter propósito de vida, a ter objetivos, a ter metas. Isso é consciência financeira. Então, só trouxe aqui o meu currículo, mas eu vou só falar daquela primeira linha ali, que é o que a gente vai falar hoje aqui na live. Tem a ver com o que a gente vai falar na live. Eu tenho aqui algumas formações, sou formado em contábeis, na Urcamp em 2009. Depois eu fiz uma pós-graduação na SPN, gestão de negócios de pessoas. E eu tenho 5 certificações em coach, sendo uma Master Coach. Dessas 5, 4 são certificações internacionais. Tenho 3 formações de analista de perfil comportamental DISC. Tenho também uma formação de analista de RH. Então, ao longo da minha carreira profissional e pessoal, dá para dizer também assim, eu sempre foquei em investir em conhecimento, porque eu acredito que o conhecimento liberta. Então, eu sempre busquei aprender sobre finanças, que sempre foi aquilo que eu sempre tive paixão, eu sempre tive um sonho também de trabalhar em banco. Eu lembro que eu ia com o pai lá pagar os boletos no Banrisul e via que o pessoal do caixa lá e sempre tinha aquela vontade de trabalhar em banco e conseguir realizar também. Então, eu trabalhei muito tempo em banco, então eu sou apaixonado por números, mas também pessoas me motivam. Trabalhar com gente, entender comportamento humano, entender por que a gente faz o que a gente faz, sempre me instigou. Então, o método Core, eu consegui juntar essas duas áreas, digamos, a área financeira e a área humana. Então, eu trabalho muito focado no comportamento humano frente às finanças, o que te leva a gastar, e por aí vai. Então, essas certificações, esses cursos, eles me ajudaram a chegar até onde eu cheguei, onde eu estou, e estou muito feliz, e eu sempre busco uma certificação por ano. Então, o que eu posso também deixar aqui dito para vocês, uma dica: estudem, busque conhecimento. O conhecimento liberta, o conhecimento transforma vidas, e tu consegue, para onde é que tu for, tu vai carregar o conhecimento. Não tem pandemia que faça com que tu perca o teu conhecimento. Ao contrário, é no momento de adversidade que a gente pode usar o nosso conhecimento para superar momentos difíceis. Aqui algumas escolas que eu fiz a formação. Enfim, já falei sobre o método CORE, onde a gente falou sobre a conscientização, né? Então, o que é o método CORE? São 3 passos: conscientização, organização e realização. Então, o primeiro passo é fazer uma conscientização, né, do meu estado atual, para onde é que vai cada centavo do dinheiro, fazer um diagnóstico financeiro, ver onde é que eu estou gastando, onde é que eu posso cortar, onde eu posso investir melhor o meu dinheiro, fazer tipo uma reflexão, uma conscientização, e a partir disso, dessa conscientização, fazer uma organização. Porque eu vejo muito acontecer com as pessoas, elas querem organizar a parte financeira, a parte de planilha, sem antes fazer uma organização, uma conscientização pessoal, comportamental, humana. Então, o primeiro passo é fazer essa conscientização, anotar para onde é que vai cada centavo do dinheiro, fazer um diagnóstico financeiro, ver a tua saúde financeira e, a partir disso, organizar e realizar. Então, ontem a gente falou aqui, bem rapidinho, para quem não pôde assistir, a gente trouxe essa escada aqui que leva a pessoa à conscientização até o atingimento de objetivos e realidade, né? Aqui eu vou trazer bem rapidinho uma questão importante, que muitas vezes a gente enxerga o dinheiro, né, como vilão. Isso aí é uma visão míope, é só a pontinha do iceberg. Depois a gente tem a visão parcial, que a gente começa a entender que, eu estou mal financeiramente, eu vou buscar uma planilha para mim poder me organizar. Aí vai atrás de planilha, baixa um app, no aplicativo no celular, começa a controlar as finanças, mas isso acaba não surtindo efeito. Já aconteceu isso contigo? Comigo já aconteceu. E eu não entendi por quê. Poxa, estou fazendo minhas planilhas, estou controlando, mas nunca sobra dinheiro. Eu não vou fazer mais essa planilha. Cansei de pensar isso. Até que um dia eu entendi que educação financeira vai muito além de planilhas. Educação financeira tem a ver com mudança de hábitos. Que a visão completa de um ser consciente financeiramente, ele entende que a saída é encontrar a mudança por hábitos, mudanças comportamentais. Ok? Não vou entrar muito a fundo aqui, isso que daria somente uma live desse assunto, mas o nosso assunto é outro, porque estou trazendo uma introdução aqui para nós trazer um conceito. Outra coisa legal também aqui é esse slide aqui que fala, eu criei esse fluxo, que eu acredito que esse fluxo faz com que a gente mantenha-se sempre no autoconhecimento, no autodesenvolvimento, tanto da área financeira como da área pessoal. Então, assim, quando a gente busca um autoconhecimento, a gente quebra padrão comportamental e a gente cria desenvolvimento de competências.
A partir desse desenvolvimento de competências, a gente gera esse novo modelo mental. A partir desse novo modelo mental, a gente gera novas ações. Essas novas ações geram resultados efetivos e uma liberdade. Porque no momento que eu só tenho uma forma de fazer algo, eu não tenho a liberdade, porque eu não tenho escolha. No momento que eu aprendo, busco autoconhecimento, quebro meu padrão comportamental, entendo que existe uma outra forma de fazer, eu tenho uma escolha. Ou eu vou por esse caminho, ou eu vou por esse. Então, isso aqui a gente tem que colocar como sempre um ciclo para a vida. Busca autoconhecimento, sempre procura fazer diferente. Amanhã a gente vai falar sobre inovação na crise, isso tem tudo a ver com inovação na crise. Então, sempre leve com você que você tem que buscar autoconhecimento para te mudar um resultado, que tem que mudar o modelo mental primeiro, aplicar esse novo modelo mental para ter um novo resultado. Ok? E nosso objetivo do método CORE é sempre identificar o estado atual e o estado desejado. Onde eu estou, onde eu quero chegar. Aí existe um caminho aqui, que o método CORE ajuda você a chegar mais rápido a esse caminho. Né? Você pode muito bem chegar sozinho ou buscar um outro tipo de conhecimento. Mas quando você busca ajuda, busca conhecimento, você acelera o processo e você tem um resultado mais rápido, através de um método, de um passo a passo, de um guia. Já comprovado aí por muitas pessoas. Sexta-feira vai ter muitos alunos falando sobre o método, e eu apliquei na minha vida também e consegui ter uma mudança muito boa em todos os aspectos. Né? E o quanto, aqui a último slide antes de eu chamar a Alice, eu queria que você fizesse uma reflexão o quanto a questão financeira impacta nas áreas da sua vida, na vida profissional, na saúde, na vida social, na área sentimental e na vida interior. Então, a gente sabe que o dinheiro, né, tem aquela massa, não traz felicidade, né, mas a falta dele traz uma série de problemas. Então, quando a gente está equilibrado financeiramente, a gente precisa equilibrar toda essa roda da vida. Então, quando a gente fala de consciência financeira, educação financeira, a gente fala muito além do dinheiro. A gente fala o que o equilíbrio financeiro proporciona em todas as áreas da vida. Em todas as áreas da vida. Então, a gente está falando aqui de uma coisa muito mais profunda do que uma planilha financeira, do que um orçamento financeiro, ok? Bom, agora eu vou chamar a minha querida, ilustre participante, convidado especial. Estou muito feliz de estar contando com a Alice aqui na live de hoje, muito mesmo, porque para mim é uma satisfação muito grande de ver ela depois de praticamente um ano que a gente começou o processo. Hoje a gente está aqui fazendo uma live junto e essa live para mim tem um gosto muito especial, porque desde que eu aprendi, busquei conhecimento da área de educação financeira lá em 2016, na DSOP, que é a maior escola de educação financeira do país, tem um projeto lindo de educação financeira com as crianças nas escolas. Eu sempre tive essa vontade de fazer uma live para ajudar os pais a falar sobre educação financeira. Então, hoje eu estou tendo essa oportunidade porque eu chamei alguém que é especialista em desenvolvimento infantil, porque eu realmente não teria condições de fazer live falando sobre desenvolvimento infantil, porque eu não sou da área. E uma coisa que a gente tem que sempre respeitar é o nosso limite de atuação profissional. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, quando a gente soma forças, a gente pega conhecimento um e do outro, nossa, a gente preparou uma live aqui ó, sensacional, vou chamar ela aqui. Alice, pode liberar. Oi, Alice, boa noite. Boa noite, boa noite. Uma satisfação muito grande, já falei um pouquinho aqui, né? Hoje de tarde estava fazendo o fechamento da nossa live, a gente estava falando o quanto é gratificante fazer esse tema, né? Colocar esse tema aqui para as pessoas, né? Queria que tu falasse um pouquinho, te apresentasse também, enfim, fica à vontade aí. Então, boa noite, meu nome é Alice Huerta, para quem não me conhece, sou educadora especial, tenho especialização em psicopedagogia, clínica institucional e atualmente estou fazendo mestrado em gestão pública. Eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz com o convite do Jordani, né? Como ele já tinha dito anteriormente, fui aluna dele há um ano, numa reunião em que a gente foi, eu e uma prima minha, e a partir dali a minha vida financeira praticamente mudou, né? Então eu queria contar um pouquinho para vocês a minha trajetória, como é que foi chegar
até onde eu estou hoje, e principalmente em relação à consciência financeira. Quando eu fui na reunião com a minha prima, né, eu não acreditava que tivesse algum problema financeiro, como a maioria das pessoas pensam. Só que depois de ver algumas coisas, do Jordani estar nos trazendo várias problematizações em relação ao dinheiro, eu fui me dando por conta que realmente eu precisava de ajuda. Então, né, a gente teve uma consultoria individual, e durante o ano de 2019, a partir de julho de 2019, a gente teve vários encontros em que discutíamos muito em relação a isso. A princípio, eu achava que educação financeira fosse simplesmente preencher planilhas, né? Da gente ver o que ganha, descontar, né, o valor em relação às nossas contas e o que sobrasse a gente juntaria. Mas eu vi que realmente são outras coisas que importam. E não somente preencher planilhas, ao qual eu tenho muita dificuldade, aprendi muito com o Jordani em relação a isso. E para mim era uma crença limitante, né? Que eu não conseguia fazer isso. Tanto que num encontro eu disse assim, Jordani, vamos parar com isso. Eu trouxe meu norte e agora eu vou fazer, né? Porque como boa professora, né, a gente tentou dar uma didática pro negócio. E deu certo, né? Deu certo. Então, a partir dali, a gente foi crescendo junto, né? Problematizando várias situações. E posso dizer para vocês que realmente muda muita coisa. E o comportamento é o principal deles. Porque a gente tem muita crença limitante que vem de família, que vem das relações que a gente teve, né, durante a nossa vida, durante a nossa construção, né, de pessoa. E quebrar com isso é um pouco desafiador. Na verdade, um pouco não, muito desafiador. Porque nos faz ver outras formas das coisas existirem, né? Que a gente pensa que só uma forma é a certa, é a correta, e a gente vai no automático. E parar para pensar e trazer isso para a consciência é doloroso, mas vale muito a pena. É um autoconhecimento que nos evolui a cada momento. Eu só fazer um adendo aqui que eu chamo os meus alunos de corajosos, que vai ao encontro do meu método, que é o CORE, né? Porque para a gente, muitas vezes a gente tem medo de olhar o extrato bancário. Já aconteceu isso comigo lá no passado, vi muitos clientes de banco, eu trabalhava numa cooperativa de crédito, eu via muitas pessoas com medo de olhar o extrato bancário, medo de olhar a fatura do cartão de crédito. Então eu digo assim, mudar a questão financeira é um ato de coragem. Por isso que o meu método tem a questão do coração, tem a questão do core, porque eu acredito que não é uma questão só cognitiva, racional, é uma questão emocional. Então a gente tem que ter muita coragem para olhar para os números, enfrentar a realidade de frente, né? Parar de mentir para nós mesmos, né? A gente até te falou isso nas sessões, né? Então a gente tem que ativar o nosso modo corajoso para lidar de frente com a situação. Quanto mais rápido a gente lidar com isso, é igual uma doença. Se a gente deixar, talvez vai demorar muito para a gente se recuperar. E não ir ao médico não quer dizer que a gente não tem uma doença. Então, assim, eu sempre digo, eu faço essa analogia entre educação financeira e tu ir no médico. Então, é importante tu fazer um diagnóstico financeiro, é muito importante tu verificar para onde vai cada centavo do dinheiro, porque às vezes tu consegue mudar a situação e mais rápido tu consegue ter resultados. E se tu vai deixando, muita gente vai deixando porque a gente não tem coragem de lidar com os números e vai acreditando que não vê é melhor e que os olhos, né, não vê, o coração não sente, mas isso acaba trazendo outros malefícios para a saúde, questão de ansiedade, uma série de coisas que a gente trouxe ontem na live com o Roger. Então, eu só queria fazer esse adendo aqui, e eu sou muito orgulhoso, feliz de ver a Alice hoje, né, melhorando a relação dela financeira, e outros clientes também, porque a minha missão de vida é essa, através do conhecimento ajudar as pessoas, né? Pode dar seguimento. E uma coisa importante também, Jordani, que a gente pode pegar da live de ontem, é sobre ter essa atenção plena quando a gente vai fazer alguma compra, atenção plena quando a gente está percebendo o porquê que a gente está ansioso, o porquê que a gente está descontando essa ansiedade, esses problemas emocionais que a gente tem, todo mundo tem problema. Por que eu estou comprando?
para que vai servir isso para mim? Mas eu não vou entrar muito em detalhes, porque durante a live a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas eu só quero encerrar minha história com dinheiro falando que, pela primeira vez, eu e meu marido, a gente iniciou o ano juntando dinheiro. E a sensação disso, gente, é plena. Porque não só a questão financeira de ter um dinheiro, até porque não foi muito, né? Foi suado esse guardar. Mas saber de ter uma segurança. Porque quando tu precisar, quando tiver algum imprevisto, tu sabe que tu tem pelo menos alguma quantia guardada. E principalmente para quem tem filhos, né? A gente sabe que tem visitas a pediatras que são inesperadas. Então tem toda essa preocupação a mais. Então ter um dinheiro guardado, mesmo que seja pouco, já te dá uma segurança bem interessante. Perfeito. Eu acho que a gente pode já começar, né? Sobre a parte do desenvolvimento. Isso. Tem essa frase aqui antes, né? Que a gente trouxe, eu e a Alice escolhemos essa frase aqui, porque essa frase aqui resume também toda a nossa live, né? Ali fala, se todas as pessoas, todas as famílias se conscientizassem, né, de que a educação financeira começa a exercer em casa, dentro das escolas, hoje, com certeza, a gente viveria um país muito mais próspero. Então, por que a gente não começa fazendo a nossa parte? Né? Não esperar que tudo se resolva. Cada um de nós que está assistindo essa live aqui, começar a introduzir esse tema de educação financeira na família, né, nos filhos, né, mudando os hábitos, costumes, eu tenho certeza que a gente vai ter um futuro muito grande aí pela frente. Inclusive, assim, é importante salientar bem rapidinho aqui, que a partir de 2021, 2022, por aí, acho que 2022, já é obrigatório as escolas públicas terem educação financeira na sua grade. Isso foi uma vitória que foi aprovada no Senado ano passado. Então, vai começar em alguns estados, como São Paulo, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, não lembro, e acho que Minas Gerais. São 4 ou 5 estados que vão ser pilotos. E isso é muito importante, porque vai fazer com que a gente tenha crianças mais conscientes financeiramente e a gente vai conseguir fazer um país mais próspero. Quer comentar alguma coisa aqui, Alice? Posso passar? Sim, em relação a essa questão financeira, como eu trabalho na Secretaria de Educação, existe uma lei municipal sobre empreendedorismo, que também entra nas escolas. Então, a gente já tem uma caminhada, ainda que curta, mas já tem uma caminhada em relação a isso na iniciação, né, financeira com as crianças e com os jovens, principalmente, também nas escolas. E excelente despertar no jovem esse espírito empreendedor, né? Porque para ele correr atrás dos sonhos dele, porque às vezes fica tão meio bitolado e tem que, exemplo, daqui a pouco ele não quer fazer faculdade, ele quer estudar uma outra área lá e ser feliz, né? Abrindo um negócio que ele tem prazer de fazer. Acho que isso que é bacana, sabe? Ter essa flexibilização, ter maiores conhecimentos para que enfim, o adolescente ali, o jovem, poder escolher o que ele quer, né? E ter esse conhecimento já desde cedo é importantíssimo, vai fazer uma baita diferença no futuro do nosso país. Vamos em frente, então. Então, como eu trabalho com a parte de desenvolvimento infantil, né, principalmente em relação às fases do desenvolvimento, questão cognitiva, de comportamento, tanto na área de educação especial como na psicopedagogia, eu e Jordane conversamos bastante para a gente trazer uma live que seja bem objetiva e clara para vocês entenderem, né, o porquê de saber um pouquinho do desenvolvimento, o porquê que é importante, né, e conseguir aplicar, então, esse método essa ferramenta que a gente vai disponibilizar. Então, de início, eu queria perguntar para vocês se vocês sabem a diferença entre infância e desenvolvimento infantil. Isso é uma coisa que as pessoas misturam um pouco, né? Acho que infância, educação infantil, é tudo a mesma coisa. E, na verdade, a gente sabe que não. A infância, então, segundo o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, vai do 0 a 12 anos, né? E o desenvolvimento infantil é uma fase, é um período que compreende desde o nascimento da criança até os 6 anos de idade. É muito importante falar que durante o desenvolvimento há muitos avanços e retrocessos, porque o nosso conhecimento, o nosso desenvolvimento cognitivo e capacidade cerebral, ele não tem uma linearidade, né?
ele tem idas e vindas, ele vai e volta. E isso é muito importante da gente saber também, porque a criança tem o seu tempo de aprendizagem. Então, desde o início desse desenvolvimento, a gente vê vários avanços, seja na parte física, quando o bebê começa a engatinhar, quando começa a caminhar, quando começa a escalar, correr, enfim. Tanto nas questões cognitivas, né, principalmente na aquisição da linguagem, que não é somente a linguagem falada, é a linguagem visual, né? Questões sociais, porque o primeiro grupo social de um bebê é a família. A primeira intervenção que ele vai ter, a primeira mediação com adultos e com uma sociedade é a família. E a partir dali ele vai para a escola, e da escola ele vai para o mundo, né? E as questões afetivas, que são da parte emocional. Então, tudo isso acontece ao mesmo tempo. E a gente vai vendo quais são as condições dessas crianças, qual é o desenvolvimento, como que elas vão se constituindo como pessoa. Muito bem. Então, eu elenquei algumas importantes fases do desenvolvimento, né? De início ali da imitação, que a gente sabe que quando um bebê, a gente faz um movimento, o bebê imita, gesticula o que a gente está fazendo. Então, isso é uma importante fase do desenvolvimento, porque ele está se dando por conta que ele também é um organismo, que ele também é um ser vivo. Nós temos também a progressiva capacidade de atenção e concentração. O que quer dizer isso? Que aos poucos a gente vai tendo essa habilidade de ter atenção, concentração para realizar qualquer coisa, seja movimento, seja uma palavra, seja qualquer tipo de intervenção. A memorização, que é muito importante, principalmente nos primeiros anos de vida, porque é ali que a criança vai guardando, como se fosse um baú, que ela vai guardando todas as aquisições que ela vai adquirindo, e aos poucos ela vai se desenvolvendo e aprimorando essas habilidades. O faz de conta, que isso é bem importante e marcante na fase infantil de desenvolvimento, que é quando a criança faz um simbolismo da brincadeira. Por exemplo, quando ela pega uma vassoura e faz como um cavalo. Isso ela está dando para nós uma pista que ela consegue colocar essa imagem em qualquer objeto, né? E a curiosidade, que também faz parte de todas as fases, mas principalmente eu tenho um filho, né, de 2 anos e 7 meses, e principalmente agora eu estou notando que ele está muito curioso. Pergunta de tudo, quer saber o porquê. Então, a gente está tendo ali, né, essas relações de curiosidade. Muito bacana, muito bem colocado. E a questão da imitação lá diz que os primeiros neurônios que se desenvolvem no cérebro é os neurônios espelho, né? Então, por isso que a gente aprende muito por imitação, por ver, né, e repetir. Então, a imitação, então, que isso também a gente tem que levar em consideração, né? Tudo que a gente fizer de ato, falar, comentar, vamos supor, se a gente comentar tanto que o dinheiro é ruim, que o dinheiro não presta, que eu estou com problemas financeiros, por mais que a criança não entenda aquilo, não faça algum sentido cognitivo, ela vai guardar aquilo ali, né? Então, de tanto ela escutar, daqui a pouco ela pode se tornar um adulto depois sem entender por que ele não consegue guardar dinheiro, por que ele não consegue juntar, por que ele não corre atrás dos objetivos, muitas vezes porque ele aprendeu na infância que o dinheiro era ruim, né? Inconscientemente, os pais, às vezes, a gente acaba às vezes comentando, então a gente tem que ter muito cuidado, né, na hora de a gente falar sobre finanças, dinheiro, sobre a situação financeira perto dos filhos, né? Já E começa eu aí acho já o também trabalho, né? com certeza. E uma forma também da gente falar sobre o trabalho, o meio que a gente faz para chegar no dinheiro. Porque Perfeito. quando a gente fala, por exemplo, quando um adulto chega em casa, a criança, né, principalmente agora, em tempo de pandemia, que a criança não está na escola e que tem algumas pessoas que estão trabalhando, que precisam disso, às vezes, né, na maioria dos casos, chegam cansados o dia todo no trabalho, a criança vai querer uma atenção, vai querer uma brincadeira, e não é por mal, as pessoas às vezes falam, eu tô cansada, eu trabalhei o dia inteiro. O que isso, o que essa mensagem oculta tá passando? Que o trabalho é cansativo, que o trabalho é difícil,
né? Então, daqui a pouco, essas relações vão se tornando inconscientes e a criança, depois, quando adulta, pode trazer isso para a consciência, né? E também a gente pode chamar de crença limitante, que é uma crença que ela vai adquirindo e que não vê outra possibilidade, não vê outras formas de ver o mundo, né? De ver o mundo, exatamente. E na questão da conscientização, a gente traz também financeira que a gente desenvolve modelo mental do dinheiro. Então, a gente traz o nosso modelo mental da infância, muitas vezes. Então, a gente espelha ou o pai, ou a mãe, ou o misto dos dois. Então, se você fizer aí em casa uma reflexão, né, sobre a sua vida, tenta lembrar assim, o que o teu pai falava sobre dinheiro, o que a tua mãe falava sobre dinheiro, sobre o que um adulto que você morava falava de dinheiro dentro da sua casa. Você vai ter algumas lembranças que talvez você repita agora como adulto e de forma inconsciente. Então, o primeiro passo, o processo de consciência financeira também tem muito a ver com essa questão de onde é que a gente traz o nosso modelo do dinheiro, né? O que a gente escutava e o que a gente acredita que o dinheiro é. Aí começa o trabalho de consciência, também é uma coisa bem importante de trazer aqui, para a gente fazer esse resgate, né? Cada um aí na sua vida vai fazer essa reflexão, que é muito importante, porque você vai se dar conta que daqui a pouco você tem o modelo de dinheiro da sua mãe, daqui a pouco tem o modelo de dinheiro do seu pai, ou daqui a pouco de um adulto que você morava. Então é bem importante fazer esse resgate aí para verificar. Vamos Sim, com certeza. E muitas das vezes também a gente fala como uma justificativa da ausência, né? Por exemplo, quando o filho pergunta, onde é que tu vai, mãe? Onde é que tu vai, pai? Não, eu vou trabalhar para comprar brinquedo para ti, por exemplo. Né? Tá justificando a falta e tá, ao mesmo tempo, colocando uma forma material de recompensar esse tempo que o pai não está presente. Mas uma coisa que é muito importante, não é o tempo que tu fica com seu filho, né? É a qualidade desse tempo. Se durante, por exemplo, pode ser só a tardinha, né, que é na maioria dos casos, mas se tu tiver uma atenção com ele, se tiver, né, brincar, sentar e ter naquele momento atenção plena para o que tá fazendo, vale muito mais do que ficar um dia inteiro com a criança sem essa qualidade de tempo com ela. Exatamente, a atenção plena ali, né? E entra a questão da estar presente, né, no momento. Que a gente falou ontem na live com o Roger, né? Não é a quantidade de tempo que tu dá com o teu filho, com a tua esposa, com o esposo, com a namorada, enfim, com as pessoas, ou com teus funcionários na empresa. É tu estar presente de fato mesmo. E é isso que vai fazer a diferença muitas vezes. Vamos lá, então. Vamos em frente. Muito conteúdo, né, Alice? Então, por que então a gente vai falar sobre desenvolvimento infantil se a gente vai falar sobre educação financeira? Qual é a importância de saber um pouco sobre esse desenvolvimento, sobre as fases da criança, né? Se a educação financeira, como diz Jordani, de primeiro momento a gente pensa, não, tem a ver com números, com planilhas, e não é isso, né, Jordani, como a gente estava conversando, é uma questão comportamental, principalmente em relação às crianças. Vamos só fazer aqui mais uma reflexão. Como a gente vai poder ensinar a educação financeira para as crianças não alfabetizadas? Elas não sabem somar 1 mais 1. Então, se a educação financeira fosse algo matemático, seria impossível educar financeiramente uma criança, porque ela não sabe quanto é 1 mais 1, né? Tipo, ela não aprendeu matemática ainda. E é possível educar financeiramente as crianças sem elas entenderem de matemática. Isso prova que a educação financeira não é uma questão racional, é uma questão de início emocional, sentimental, né? E comportamental, né? Porque ela tá vendo o pai, tá vendo a mãe, tá vendo a família fazendo o que ela tem como exemplo, né? Exatamente. Então, a gente vai falar sobre isso aqui agora na live daqui para frente. É um tema muito importante mesmo. Assim. Ótimo. Eu quis trazer um recorte da sociedade hoje, né, que a gente chama sociedade contemporânea, que é um pouco diferenciada da sociedade moderna, que é lá do tempo da industrialização. A gente sabe que a produção ainda é importante, mas a forma que se modificou, a forma como vem se constituindo essa sociedade que hoje nós estamos é bem diferente do que foi no passado, né? Então a gente tem uma sociedade que é extremamente cobra o desempenho das pessoas, que aquele que for o melhor vai alcançar os melhores lugares, que aquele que conseguir
realizar todas as atividades que tem que fazer, aquele que consegue superar emocionalmente, que consegue, enfim, em todas as áreas da sua vida ser um bom vencedor, é aquele que vai se dar bem, né? Só que isso, ao mesmo tempo, nos traz essa cobrança diariamente do que a gente tem que produzir, do que a gente tem que ser bom, do que a gente, sabe, vai cobrando as pessoas e elas acabam que às vezes entram, né, numa crise depressiva, tanto é que hoje, né, as doenças do século é a depressão, são as síndromes do pânico, a ansiedade, então são tudo isso que vai desencadeando, né, também pelo recorte social que a gente vive. A gente não pode falar de qualquer assunto sem a gente ter esse recorte, sem a gente ter essa realidade que a gente está inserido. Perfeito. Muito bom, muito bem colocado, né? E cada vez mais isso vai ser exigido da sociedade, né? A gente está vivendo uma era da informação, então está saindo, né? A era industrial, a gente muito mais agora, né? Tipo, a era da informação, a era da tecnologia. Então a gente tem que rapidamente se adaptar a esse meio, né? E isso, se a gente não tiver uma consciência, se a gente não tiver uma busca por aprender novas competências, tanto comportamentais quanto técnicas, a gente pode ficar para trás. Muitos negócios estão mudando, muitos donos de empresas estão tendo que reinventar a máquina, reinventar suas empresas, porque tá muito rápido, acelerou o processo digital, digamos assim, devido à pandemia. Então, isso está gerando, às vezes, muito estresse, crise de pânico, ansiedade nas pessoas. Então, se elas não estão equilibradas financeiramente, isso pode ser um potencializador para esse momento. Então, a gente tem que ter Com muito certeza. cuidado, ainda mais agora, sabe, de olhar com carinho para as finanças, assim como a gente está se preocupando com a saúde física devido ao vírus, a gente também tem que cuidar da nossa saúde mental, na saúde espiritual, na saúde emocional também. Isso tem tudo a ver com a parte financeira, né? Vamos em frente aqui, E então. claro, sem esquecer na parte profissional, que antes, se esse trabalho era braçal, hoje esse trabalho é tecnológico. Então, o empregado, ele não vai mais poder fazer o que ele fazia antes. Ele vai ter que se atualizar, ele vai ter que inovar, ele vai ter que estudar, né, para poder fazer parte do mercado de trabalho, porque daqui a pouco ele está extinto, ele não vai conseguir um lugar, ele não vai conseguir uma promoção. Exatamente. E em conversa com a Márcia, minha namorada, a gente fala, né, que o primeiro ponto que as pessoas têm que ter, né, ela fala isso nas lives dela, que a pessoa tem que aceitar, primeiramente, a situação. Quanto mais a gente demorar para aceitar essa situação, mais demorado vai ser para que a gente comece um processo de mudança, de ir ao encontro daquilo que o ambiente externo, né, está exigindo da gente. Então, é uma questão de a gente não pensar no porquê que está acontecendo isso, é pensar no que e no como a gente pode fazer para, a partir de então, melhorar até a nossa condição financeira, melhorar a nossa questão de trabalho e aproveitar, né, as oportunidades que tem no meio disso tudo. Mas isso também a gente vai falar na live da manhã com o Fernando sobre criatividade, né? Então, para vocês verem que a jornada nossa aqui, ela é importante vocês assistirem todas as lives, porque os assuntos vão se complementando, né? Vamos lá, então, na próxima slide aqui. Posso passar, Alice? Pode, vamos passar, Tranquilo? senão a gente vai passar do tempo. A gente vai até a meia-noite com o pessoal. E tem conteúdo para isso. E tem. Então, Nossa. Trazendo esse recorte da sociedade, então, a gente sabe que as crianças estão sentindo o que os adultos sentem. As crianças estão estressadas, elas estão cansadas, achando a vida difícil, até porque, como eu falei anteriormente, né, essa questão do trabalho, essa questão da hiperatividade que está acontecendo na sociedade, uma sociedade hiperativa que produz. Foi um recorte que eu achei muito interessante, que quase 8 milhões de jovens no Brasil, né, tá num quadro depressivo. Então, isso é muito alarmante e muito preocupante em relação a esse recorte histórico, né, dessa sociedade que a gente vive hoje e a todos esses aspectos que a gente já falou anteriormente, né? Saber como lidar com esses obstáculos, saber como lidar com as frustrações e seguir em frente. Muito, muito alarmante, né? Impressionante. Então, partindo disso, assim, né, nós adultos não nos permitimos sonhar, planejar, organizar, porque a gente vive, como eu falei, nessa hiperatividade do fazer, né, do agora, eu tenho que estar fazendo, eu tenho que estar produzindo. Agora,
abaixo do mau tempo. Em questão da pandemia, eu trabalho muito mais em casa do que se eu tivesse o meu período de trabalho do local. Por quê? Porque a gente está assoberbado de lives, a gente tem muita informação, a gente tem livros, a gente tem mil e uma tipos de informação, e a gente tem que estar trabalhando, né, com isso, e ao mesmo tempo trabalho de casa. Então, é um fazer complicado, é um cansaço, é uma sociedade que exige isso de nós. E os nossos filhos, nessa mesma ordem, seguem como a gente, seguem nesse comportamento e nessa conduta que a gente coloca para eles como sendo a que está sendo vivida, né, no momento. Perfeito. E aí, muito importante a gente não levar para dentro das nossas casas o assunto sonhar, o assunto planejar, o assunto realizar sonhos, criar metas e objetivos. Fazer uma reunião familiar, onde a gente possa escutar a pessoa que está do nosso lado, entender os sonhos que ela tem, né? Ver também o que o filho quer, daqui a pouco conversar com o adolescente, escutar ele, apoiar ele naquilo que ele deseja para o futuro, mostrar para ele que ele tem que começar um trabalho de organização financeira. Então, é muito importante levar para dentro de casa não somente assuntos do dia a dia, assim, do fazer, mas o planejar, do organizar, planejar uma viagem, seja ela simples que for, não é viagens absurdas, assim, tipo viagens para outro país. Não, uma simples viagem, mas falar sobre isso, a importância que é, quanto planejar, sabe, ter o gosto de introduzir, né, de colocar isso dentro da família. Porque às vezes a gente esquece de falar sobre sonhos, a gente esquece de ouvir o sonho da pessoa que está do nosso lado, e isso é muito ruim. Então é muito importante, porque isso vai ajudar, muitas vezes, a família a mudar a relação dela com o dinheiro. Porque se não tiver sonhos, não tiver objetivos, por que eu vou guardar? Por que eu vou deixar de, daqui a pouco, exemplo, comer uma pizza? Não dizendo que pizza é ruim, um outro exemplo, mas por que eu vou deixar de ter um prazer momentâneo para um prazer futuro se eu nem tenho, eu nem sei o que eu quero? Então, muitas vezes a gente gasta o dinheiro sem consciência, inconsciente, porque a gente não tem sonhos, a gente não tem objetivos. Então, é muito importante a gente ter clareza disso. Porque o sonhar e ter objetivos é o motor que vai fazer com que você deixe de gastar hoje em prol de um prazer mais a longo prazo, né? Só um adendo que também eu trouxe um tempo atrás na minha rede social, semana passada ou retrasada, um card que falava assim: eu mereço. Porque a gente fala muito com a questão: eu mereço, eu vou comprar porque eu mereço, eu vou comprar porque eu tô cansada, eu vou comprar isso agora, eu vou comer tal coisa porque eu trabalhei muito. Ok, a gente merece, mas a gente também merece guardar dinheiro para um futuro mais próspero. A gente também merece ter um futuro bacana, fazer uma viagem dos sonhos. A gente também merece ter uma independência financeira. É não esquecer também dos eu mereço, digamos assim, se é que existe essa palavra, futuro, não somente do presente. E quando a gente começa a falar sobre isso na família, começa a trabalhar isso internamente no nosso núcleo, nos potencializa, nos fortalece como unidade familiar e também indivíduo. Porque é tão bacana tu olhar para o lado e escutar o que o outro que está vivendo do teu lado tem de sonhos, tem de objetivos. Né? Pare e reflita. Fizeram alguma reunião já familiar falando sobre sonhos e objetivos? Isso ajudará e muito, inclusive, na pandemia. É uma coisa muito importante a gente trazer aqui. E o filho vendo isso, os filhos, a criança, vai entender que isso é importante também. Porque a criança aprende por imitação. Então, olha só o quanto nosso comportamento reflete na nossa família, nos nossos filhos. Então, isso é E como ele consciência. multiplica, né? Multiplica, porque daqui a pouco, se tu faz esse exercício, se tu consegue se organizar dessa forma, os filhos dos seus filhos vão ser assim, e assim sucessivamente, né? Vai multiplicando esses diferentes comportamentos, e eu acho que a chave disso é a habilidade da comunicação. Perfeito. Porque hoje a gente não se comunica, a gente pensa que o outro sabe o que a gente quer, e não sabe, né? A gente não tem mais essa parar para dizer assim, ó, olha, eu tô sentindo isso, eu tô fazendo isso, o que que tu acha? Dificilmente, principalmente casais, principalmente familiares, mãe, pai, a gente não é mais habituado a sentar e conversar, a se comunicar, né? A gente pensa que tudo é automático, que eles já sabem. Olhar no E olho, muitas vezes né? não. Fazer uma reunião, olhar no olho, assim, sentar, vamos conversar, fazer um planejamento aqui, olhar, deixa eu entender o que tu quer para o teu futuro,
Isso aí é fundamental no núcleo familiar, fundamental mesmo. E isso aí reflete nos nossos filhos, né? Isso é educação financeira, isso é consciência financeira, né? Vamos lá, vamos em Uhum. frente. Vamos lá. Aqui, que é o tema que a gente estava falando, né? Então, né? Por que sonhar? É justamente isso que a gente estava falando. Quando o Jordani me pediu, numa dos encontros, para mim fazer uma lista de sonhos, eu demorei quase uma semana, porque eu não sabia mais o que eu queria. Qual era o meu sonho, qual era o meu objetivo, em relação a várias coisas, sabe? Não só a questão profissional, a questão pessoal, mas tantas outras coisas que a gente, né? Quando criança a gente quer. E por que ao longo do tempo, com a fase adulta chegando, a gente se esquece disso? Se esquece dessa habilidade de trazer isso como um exercício diário, né? De sonhos. Por que se perde? Né? Então, isso é uma das perguntas que a gente tem que se fazer, né? E parar um pouquinho para refletir. A filosofia é um bom exercício para a gente É um estar bom exercício. pensando todos os dias, estar pensando o que acontece, o porquê, né? E às vezes são perguntas que não têm respostas, né? A gente não quer esperar respostas para tudo, mas são gatilhos que fazem a gente mudar de comportamento. Daqui a pouco, né? Por exemplo, eu tenho um sonho, mas por que não é possível? Né? Ficar pensando como que eu posso chegar ali? Como que eu posso me organizar para mim ter esse sonho? Então, isso é muito importante, da gente não perder essa capacidade, né? Que parece ínfima se a gente fala, mas é uma capacidade que nos impulsiona, nos motiva a continuar guardando, se organizando, parando e refletir. Perfeito. É o motor é o que vai fazer a gente. Se a gente não tiver um objetivo, dificilmente a gente não vai guardar dinheiro. A gente vai falar mais à frente um pouquinho aqui no outro slide, de a gente carimbar o dinheiro da gente. Quando a gente tem um sonho, a gente transforma ele num objetivo, a gente tem que carimbar aquele dinheiro que a gente está guardando para aquele sonho. Então, isso também a gente pode ensinar aos nossos filhos também. Perfeito, a questão do sonhar aqui é fundamental, né? A gente vai trazer amanhã também na live sobre criatividade, a gente fala também de sonhos também, que tem a ver muito com sonhar, né? Esse autor que eu trouxe para a gente discutir, o outro que já passou é um filósofo, né, que discute essas questões da sociedade contemporânea. Esse autor, ele fala sobre comportamento humano e principalmente infantil. É um livro que se chama Síndrome do Imperador, né, que é um pouco próximo ao Reizinho da Casa, os livros, né, em que vai falar sobre o comportamento infantil e como os adultos podem intervir, estimular, enfim. E eu achei bacana trazer esse excerto do texto para a gente se pensar um pouco, né? Porque a criança, ela precisa ter esse tempo para si. Às vezes os pais assoberbam de coisas para fazer. Por exemplo, vai na aula de música, vai na aula de futebol, vai na aula de inglês, vai na aula disso, vai na aula daquilo, e acaba que esse tempo que ela tem de brincar, de sonhar, não tem, porque ela cansa. Então, brincar com coisas simples foi um exercício que eu fiz na pandemia, porque o que eu pensei, né? Agora sem escola vai ser difícil, né? Porque o João, meu filho, né? Sempre foi ativo desde os 6 meses na escolinha. O que eu vou fazer com essa criança? Qual foi meu primeiro pensamento? Olha a criança, né? Meu primeiro pensamento, vou comprar jogos, vou comprar brinquedos para ele poder se entreter com alguma coisa, né? Para tentar não substituir, mas para tentar melhorar um pouco essa relação. E acabou que os brinquedos não fizeram muita diferença. Teve brinquedos que ele ficou 2, 3 dias brincando, teve outros que brincou um dia e não quis mais. O que isso pode nos passar? Que não é o objeto, é a forma que tu vai mediar essa relação. Então, a criança pode ter uma vassoura, como eu falei anteriormente, pode ter um potes, pode ter coisas simples que a gente tem em casa, e a brincadeira ser muito mais representativa, ter muito mais significado do que aquele brinquedo comprado, que a gente pode dizer assim, agora tu brinca. E não ter essa relação, não ter essa mediação que é tão importante. Perfeito. E nós, né, que somos jovens há mais tempo, né, na nossa infância foi feita assim, a gente não tinha, às vezes, condições de comprar brinquedo, a gente montava, a gente fazia carrinho, a gente fazia os boizinhos lá de espiga de milho, fazia as fazendas no chão,
Isso desenvolveu muito a capacidade criativa, né, das pessoas, né, da criança. Então, isso é muito importante. A gente quer dar presente, brinquedo para nossos filhos, e muitas vezes não é isso que ele precisa. Ele precisa ter um espaço, como tu trouxe, muito bem colocado. É um espaço para ele poder E, desenvolver a criatividade, né? e daqui a pouco, se a gente começa a sempre dar presentes, dar brinquedos, a criança não vai dar o valor necessário para aquilo. Por mais barato que seja, por mais que esse valor não faça impacto no teu orçamento, mas como eu falei, não é o objeto em questão, é Uhum. a forma como a gente vai conduzir isso, né? E daqui a pouco a criança pensa, é tão fácil, eu vou lá e compro, né? Sim, E fazer com que ela entenda que o dinheiro é o meio para ela realizar, mas que exato. não precisa ter uma ação antes disso. E vai fazer também com que ela perca a questão imediatista, né? Que ela vai ter que esperar, vai ter que ter a paciência de juntar. Nem, claro, criança não tem muita paciência. A gente vai trazer isso nos próximos slides, né? Que a duração do guardar de cada fase da infância, né? Eles têm um tempo, né? Mas a gente mostra para a criança desde cedo que ela não é a questão imediatista. Então vai fazer com que ela no futuro ela tenha também um pensamento que eu não vou pegar esse crédito aqui alto só para me satisfazer eu vou esperar, eu vou juntar para me realizar. Então veja, olha a importância disso, um simples ato na mente, né, lá no subconsciente da criança, depois ela vai tornar adulta, isso vai refletir lá no futuro dela. Não estou dizendo que aqui crédito é ruim, tá, pessoal? Crédito também é bom, sabendo usar de forma consciente, ele potencializa, acelera, tem momentos. Não quer dizer que eu sou educado financeiramente, consciente, não posso tomar crédito. Não é isso. É só a questão de tomar o crédito consciente, né? Também tem essa questão de saber esperar o momento certo também. Então, como a gente pode, né, como a gente estava falando, como resgatar essa capacidade dos sonhos, né, de sonhar e não desencorajar nossos filhos, porque às vezes não é por mal, é de forma inconsciente, né, o filho fala, eu quero ser isso, não, isso aí não dá dinheiro, ou então, essa profissão que tu escolheu, aí daqui a pouco a gente desencoraja, isso eu fazendo um recorte na questão do profissional, né, tantas outras áreas que a gente, às vezes, faz esse corte sem querer, né? Então, trazer essa atenção plena para o dia a dia é uma tarefa muito difícil, mas que aos poucos a gente vai tentando, como eu digo, né, é que nem o desenvolvimento infantil, tem idas e vindas, né? Tem essa escala de conseguir um pouco, daqui a pouco regredir, e assim a gente vai alcançando, né, alguns espaços. Faz parte da nossa construção, faz parte do nosso desenvolvimento também como ser humano, né? Importante a gente estar com a intenção de fazer diferente e ter o conhecimento e entender, poxa, tem uma maneira diferente de fazer. Então, isso é o primeiro, é um despertar, né? Sempre, sempre. E o conhecimento nos proporciona isso, né, Alice? Muito legal. Esse também eu tirei do livro, né, do Freiman, que fala um pouco sobre essa questão diária, né? Antes de comprar ou fazer algo, sempre me pergunto e oriento meus filhos. Eu posso? É necessário? É a hora? Eu quero? É bom para todos? Está dentro da lei? E essa lei aqui não é a lei morta que a gente conhece, não é a legislação. É a lei dos combinados, a lei das regras que a gente estipula em casa, né? Tratos. E isso está. Eu posso reciclar? Eu posso reutilizar? Será que é o momento? Então, isso tudo é um exercício que a gente pode fazer, né? E junto com os filhos, porque é como um projeto de vida, como tu tinha falado antes, né? São planejamentos familiares juntos, né? De tu conseguir. Claro que tem idades ainda que a criança não vai ter esse alcance, mas daqui a pouco crianças maiores, em fase de pré-adolescência, eles podem fazer esse exercício e digo assim, ó, é bem interessante de tu ver o resultado depois. Perfeito. E uma das ferramentas aqui, abrindo da conscientização do método CORE, é esse tipo de pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos. Porque o que vai fazer a diferença na mudança comportamental é as perguntas que a gente faz para o nosso cérebro. Porque o nosso cérebro ele é treinado o quê? Para responder as perguntas que a gente faz. Então, se a gente ficar perguntando, por que eu não consigo guardar dinheiro? O cérebro vai responder uma justificativa, porque perguntas iniciadas com porquê, a gente responde justificando, porque a gente perguntou por quê. Agora, se a gente perguntar, em vez de por que eu não guardo dinheiro, eu começar a perguntar a mim mesmo, o que eu preciso fazer a partir de hoje para mim guardar dinheiro? Logo, o cérebro vai te responder uma ação e opções para ti começar a guardar dinheiro.
E a outra pergunta importante também de a gente fazer, abrindo um adendo aqui, é o como. Logo depois que eu pergunto o que, eu pergunto como. Ok, eu tenho que fazer X situação para mim começar a guardar dinheiro. Como eu vou fazer isso? Quando? Onde? De que forma? Então, o que vai mudar a mentalidade e a tua consciência financeira é as perguntas que tu for fazer para ti mesmo. Então, aqui nessa live, se você gravar isso, que ao invés de ficar perguntando por que eu não consigo guardar dinheiro, por que eu não consigo emagrecer, por que a minha vida profissional está ruim, muda as perguntas, que eu tenho certeza que vai mudar as respostas, tu vai encontrar soluções e vai começar a agir de forma diferente. Porque lá no início da live a gente falou que tudo começa no pensamento e sentimento. Então a gente tem que fazer as perguntas certas para ter respostas certas. E aqui é a mesma coisa para um adolescente, para um jovem, né? Começar a treinar esse tipo de pergunta para ele mesmo. Vamos em frente. E uma coisa interessante também é da gente sempre pensar que não é, por exemplo, não foi porque eu fiz o curso no ano passado que agora eu estou expert em educação financeira. Exatamente. E eu vou seguir todos os passos e conseguir. Mas é de tu saber ver um momento, né? Às vezes a gente faz a compra e depois vai perceber o que fez a compra e que não poderia ter feito, que não vai orçar e que, enfim. Às vezes tu consegue conscientizar isso no ato da compra, né? Então, por exemplo, quando eu vou lá e estou comprando e ao mesmo tempo eu penso, não, mas isso aqui não é necessário e eu deixo de comprar, também é uma satisfação em conseguir realizar isso. E quando tu faz isso antes, ter esse pensamento e essa organização antes, melhor ainda, né? Então, são gatilhos que a gente usa para tentar sair dessa crença limitante, sair dessa automatização que a gente tem de fazer e depois eu me viro para pagar, ou depois eu consigo, tiro dali, tiro daqui, consigo encaixar. Mas de ter atenção plena no ato, né? Dessas compras e dessas, enfim. E mesmo, eu sempre digo para meus alunos, mesmo você se perguntando depois da compra já é um avanço. Porque muitas vezes a gente nem lembrou que comprou. Então, se a gente lembrou que comprou algo que não deveria ter comprado, a gente tem a chance na próxima não perguntar, por que eu comprei? Putz, agora ferrou com tudo, né? Não. O que eu vou fazer da próxima vez que eu tiver esse sentimento aqui, eu vou fazer para não comprar tal item? O que eu preciso fazer a partir de hoje, então, para mim não cometer mais esse erro? Então, é as perguntas que a gente faz que muda todo o ciclo e a gente quebra o padrão e quebra o fluxo automático. Perfeito, muito bem colocado. A gente conversou hoje de tarde que esse slide que daria muito tempo para a gente falar, né? Como a gente já está... já estamos além do tempo. Dá para fazer uma live aqui só disso aqui. Vamos lá. Se tu quiser falar essa frase que tu gostou muito, Jordani, e comentar ela. Olha só, feliz daquele que transforma as suas dificuldades em oportunidades de crescimento. Então, olha só, pessoal, essa frase aqui, ela tem muito a ver com a tua mentalidade positiva frente à crise que a gente está passando. Então, imagina se a gente conseguir transformar essa dificuldade em uma oportunidade de crescimento. A satisfação ela é muito maior quando a gente conquista algo, digamos, num ambiente tranquilo. Se a gente esperar a situação se normalizar para começar a agir, a gente vai perder muito tempo. Então, a gente tem que começar desde agora, já a buscar uma melhor forma de fazer as coisas e verificar o que está nos faltando internamente, seja de competências comportamentais e técnicas, para que a gente possa se superar e se alavancar mesmo na crise. Tá? Diferentemente do seu ramo, da atividade que você exerce, sempre há uma forma diferente de fazer. Então, a gente tem que olhar mais para dentro do que para fora nesse momento. Aqui fala, é um processo de dentro para fora, né? De dentro para fora. Tudo bem. Então, aqui também tem a questão da educação financeira infantil, né, Alice? Que foi o que a gente já vem falando, né? Isso. É que o assunto vai sendo comentado e a gente vai trazendo Isso é bem interessante também, com as práticas diárias. Isso. Os próximos 2 slides, a gente vai trazer aqui práticas para vocês já poder colocar em prática hoje mesmo, nosso objetivo da live é isso também, é trazer ferramentas para vocês apliquem e colhem os resultados, né, Alice? Com certeza. Então, são práticas simples, práticas que a gente, às vezes, não se dá por conta e que a gente pode estar trazendo para auxiliar nesse processo, né?
o que a gente já tinha falado, que é ter esse espaço para conversar sobre sonhos, para ter essa comunicação familiar, para ter esse planejamento familiar, organização, enfim. Pequenas intervenções do dia a dia, né? Por exemplo, economizar água quando escova os dentes. Isso a gente fala sempre em escola, né? A gente está sempre retomando. Mas os pais é interessante colocar, né? Economizar água enquanto toma banho, enquanto escova os dentes, desligar luzes quando não está no quarto ou não está em algum local da casa, né? Conversar sobre os motivos e a importância dessas atitudes, porque às vezes a gente só fala e acaba que não conversa mais sobre isso, né? Mas trazer sempre para a parte da compreensão, de ter essa paciência, de tu explicar, né? Aqueles que têm o objetivo da mesada, que tem essa prática da mesada, não só simplesmente disponibilizar o recurso mensal, mas de tu conseguir auxiliar a administrar esse dinheiro. Porque às vezes a gente larga, né? Tu tem isso para gastar no mês e não me pede mais dinheiro. Mas daqui a pouco a gente não consegue auxiliar e essa criança, esse adolescente, a conseguir administrar esse recurso para que dure o tempo que for necessário, né? Aqui um ponto também de observação para o adolescente, né, que ganha mesada. Qual é o ideal? É trabalhar com ele que ele gaste a metade do que ele ganha e junte a outra metade. No momento que a gente fizer isso, a gente vai mostrar para ele que ele tem que viver com 50% do que ele ganha. Claro que talvez isso na vida adulta ele talvez não consiga, mas é bem provável que ele vá guardar 30%, 20%, porque ele criou o modelo mental. Então aqui, já um adolescente dá para a gente trabalhar isso aqui e dizer assim, olha, tu vai ganhar R$100 de mesada por mês, mas tu vai, desses R$100, 50 tu vai guardar para os teus sonhos, para as tuas metas, para os teus objetivos, e os outros 50 tu gasta à vontade da forma que tu achar melhor. Então é uma boa estratégia para a gente estar colocando aí para os adolescentes, para que eles virem adultos conscientes, né? Uhum, com ter a certeza. E prática de ali no guardar. último foi o que falou. Com certeza, guardar o dinheiro para realizar esse sonho. Por isso que é importante a gente falar, vou ser redundante aqui, por isso que é importante a importância desses sonhos, por isso que é importante conversar sobre isso, porque por exemplo, só dizer assim, não, tu vai guardar para o teu sonho e tu não ter essa conversa, tu não ter esse momento, não vai fazer significado para essa criança, para esse adolescente. Pode passar. Tá voltando. Peraí. E agora a nossa ferramenta, né, Alice? Que a gente preparou com muito carinho. A Alice fez um trabalho fenomenal aqui nessa. Por isso, né, que a gente fez essa criação dessa ferramenta, né, com estudo, com pesquisa, né, Juliana? Não foi um achismo, não foi algo que a gente pensou simplesmente pelo fato de ter as experiências, mas foi, né, tentando ver a melhor forma de se colocar essa ferramenta e a melhor forma de praticar, porque não adianta a gente colocar apenas no papel, colocar apenas objetivos se a gente não conseguir ter essa prática diária, né? Exatamente. Então, é muito importante a gente pensar, e eu retomo sobre o desenvolvimento infantil, porque ele vai ser o impulsionador e ele vai ser o responsável por eu ver quais fases eu estou, quais fases está meu filho, e como que eu posso fazer essa intervenção com ele. Perfeito. Essa ferramenta, pessoal, quem tiver interesse de adquirir ela em PDF, de forma gratuita, é só entrar, eu vou colocar aqui no banner aqui, é só entrar nesse endereço aqui, ó, metodocore.com.br, colocar o e-mail lá, que a gente vai estar mandando por e-mail essa ferramenta em PDF. Nessa ferramenta, né, Alice, que a Alice desenvolveu justamente comigo, a gente explica como tu falar sobre sonhos, sobre educação financeira em cada fase da infância, né, Alice? Uhum. Então, está dividido em 3 fases, né? Dos 2 aos 6 anos, dos 6 aos 9 e dos 9 aos 12 anos. Isso. A gente... É bem interessante. Exatamente. E por que a gente traz o baú ali e não o cofre, Alice? Uma boa pergunta, né? Pois essa foi uma questão, né, que a gente pensou e levantou sobre como que seria a apresentação dessa ferramenta. Né? Muitas a gente está acostumado com cofrinho, com porquinho, com, né, o que é o tradicional,
de ser feito. Por Achei que o genial. baú, né? Trazendo, né, para esse mundo infantil. A gente pode pontuar 3 coisas. A primeira, trazer para esse mundo lúdico, né, para esse mundo da fantasia, o que o baú pode proporcionar, o que tem dentro do baú, o que ele Tesouro, né? realiza. A gente fala em pote de ouro, em arco-íris, enfim. Um segundo ponto, o baú representa guardar coisas importantes, né? São fotos, são memórias, são outras representações que a gente guarda dentro do baú, né? E por último, e eu acho que o mais importante, é sobre a questão de não ser uma coisa fixa, porque a gente pode estar abrindo esse baú, revendo os nossos sonhos, revendo nossos objetivos juntamente com as crianças e fazer que seja uma forma que seja flexível, né? Que não simplesmente a gente seja duro e diga, não, é isso e vamos até o fim. Daqui a pouco não deu certo, aconteceu algumas imprevistos durante o caminho e a gente pode estar retomando, a gente pode estar revendo o que a gente vai querer, o que nós vamos traçar a partir de agora. Então, o baú tem esse movimento de abrir e fechar. Perfeito, perfeito. Eu me arrepio até só de ver a Alice falar assim dessa ferramenta, porque nossa, assim, a gente aplicando ela com nossos filhos e é incrível. E aí, nesse PDF a gente fala, explica ali o significado da questão do carimbar. A gente tem que carimbar o baú, colocar na entrada ali na frente do baú, botar uma imagem do sonho que a criança tem, para ela ver o dinheiro indo para o baú e ela olhando para aquele sonho. Então, isso vai trazer na mente dela que ela tem que guardar aquele dinheiro para realizar aquele sonho. Então, enfim, no PDF lá explica passo a passo. E quem tiver interesse aí, só cadastrar no métodocore.com.br. Quem tiver cadastrado no métodocore.com.br vai ficar participando da minha lista VIP, que é uma lista que eu vou passar conteúdo gratuito. Então, só para quem estiver nessa lista. Então, se você quer saber mais sobre educação financeira, sobre outras ferramentas, eu vou estar disponibilizando via e-mail. Então, é muito importante você colocar o e-mail que você utiliza, tá bom? Que aí a gente vai estar se comunicando aí de uma forma mais, digamos assim, mais focado. E por que eu faço isso? Porque eu quero que realmente você que tem interesse em se desenvolver na área da educação financeira, na área de consciência financeira, quer mudar os seus resultados, então eu quero que você se cadastre e coloque ali o e-mail, que a gente vai estar trocando muito conhecimento agora ao longo do tempo, tá bom? E esse slide seria o último, né? E aí eu prometi uma coisa no início da live, eu tenho que cumprir, né, Alice? Que é, Com certeza. olha só a importância que tem de guardar recursos financeiros. E quanto mais cedo tu começar, mais tu vai juntar. Então, vamos supor que a Alice lá, o filho dela, o João, tem 3 anos, né? Então, Quase. para 18, quase 3, né? Para 18, falta 15 anos, ok? Então, se a Alice guardar em torno, isso aqui são projeções, tá, pessoal? Números aproximados, não são números exatos, tá? Porque são de juros, muda, enfim. Se a Alice guardar R$ 250 por mês, a partir de agora, quando o João tiver 18 anos, a Alice consegue juntar R$ 135 mil para o João. Olha só, vejam a importância. Se ela esperar, não vou fazer isso agora, enfim, começar a juntar quando ele tiver 8 anos, ela vai ter só 10 anos para poder acumular o patrimônio, né? Digamos assim. E olha só o que ela, digamos, perde. Ela vai somente, ainda é um valor muito bom, expressivo, mas ela vai juntar R$ 61 mil só. O que isso mostra para nós? Que o poder do dinheiro ao longo prazo é muito grande. Ela vai deixar, olha só, o mesmo valor por mês, 250, em 15 anos, ela junta 135 mil. Em 10 anos, ela vai juntar R$ 61 mil. É menos da metade. E é 5 anos de diferença. Então, tu vê que juros sobre juro. Aqui é importante salientar que eu coloquei uma correção inflacionária, questão de correção anual, de 5% do valor que tu coloca por mês. Então, tu vai iniciar o primeiro ano guardando 250, no segundo ano tu vai botar 5% em cima do 250, porque isso serve para quê? Para te defender a inflação que tem, né? Que é a desvalorização do dinheiro. Então, é muito importante. Vejam só, pessoal. Então, você que tem filho aí pequenininho, enfim, ou está com 10 anos, não importa. Acho que o importante é começar
desde agora, colocar isso como objetivo. Se nossos filhos são a coisa mais importante para nós e a gente luta e trabalha para que a gente dê um futuro bom para eles, quanto seria gratificante chegar lá daqui a 10, 15 anos, se tiver 18 anos, tu presentear ele assim, ó, meu filho, tá aqui, ó, tem 100 mil reais lá guardado, que nós juntos conseguimos guardar para te realizar teu sonho. Daí fazer um intercâmbio, de viajar, fazer um curso fora, fazer uma faculdade, daqui a pouco ir morar em outro lugar, pagar um aluguel, ou comprar um imóvel para ele, enfim, não interessa o que tu vai fazer com o dinheiro. Importante que tu vai ter esse recurso. E R$ 250, daqui a pouco eu não consigo guardar 250. Mas guarda 150, guarda 50, guarda 100, guarda R$ 10. Começa a guardar. Cria o hábito. Porque nós não estamos falando aqui de valores, nós estamos falando aqui de mudança comportamental. Então começa com 10. Ah, Juliana, não tenho condição de 250, é muito, hoje o orçamento é complicado. Começa com R$ 10. Ah, mas R$ 10 é pouco. Vai ao longo prazo para te ver quanto é que vai dar. E tu vai começar a guardar 10, tu vai ter gostinho de guardar 20, depois vai ter gostinho de guardar 30. Quando tu vê, tu já tá guardando R$ 100 e tu não tá vendo, tu não tá sentindo no teu orçamento aquele valor. Então, eu não queria deixar de dar essa oportunidade para vocês de que comecem agora a construir o futuro dos seus filhos. Isso vai fazer uma diferença brutal e tremenda. E aí tu vai me perguntar assim, onde é que eu guardo esse dinheiro? Olha, pode iniciar guardando no baú. Pega um baúzão lá, né? Daqui a pouco, né? Um baúzão grande, ou cria um outro mecanismo, guarda uma poupança, enfim, eu faço uma previdência privada. Eu acho que o importante não é agora discutir aonde investir, é discutirmos o ato de guardar e reter, o ato de economizar, o ato de ter sonhos, ter foco, ter objetivo. É isso que a gente trata na consciência financeira. Eu não falo sobre investimentos no método Core, porque eu acredito que a gente tem que aprender primeiro a guardar e reter, para depois aprender a investir. E às vezes a gente quer aprender a investir, mas a gente não aprende a guardar. Então, esse é o ponto que nós temos que ter consciência de que a gente tem que primeiro saber lidar com o recurso que a gente tem e começar a botar os sonhos em primeiro lugar, os objetivos em primeiro lugar, para depois viver com a diferença. Tá bom? Acho que estamos encerrando a live. Tem algumas perguntas aqui, acho que eu vou só abrir aqui uns comentários que teve aqui, Alice. Tá. O pessoal que deu boa noite, né? Já passou, mas boa noite para todo mundo de novo. A Catira falou que parabéns, foi dupla sensacional, obrigado. A Márcia participou um monte também, minha namorada, sempre participando, muito feliz por isso. Né? Falou aqui do método. A Andréia Lima, foi minha ex-colega no Sicredi, que legal. Falou que show, precisamos ensinar nossas crianças a buscar o que elas amam fazer. Perfeito, é exatamente isso, André, que a gente está falando aqui. O Diogo, que é meu amigo, meu irmão, colocou assim, ó, Alice, se fosse possível fazer um percentual, o quanto o comportamento dos pais influencia no comportamento financeiro dos filhos. Se nós fosse botar um percentual, é meio complicado de botar um percentual, né? Mas acho que no Mas é início muito, vale bastante. no início, principalmente no início, né, ali da fase, né, da criança, né? Depois ela vai também. Sim, e mesmo que depois ela tenha a possibilidade de mudança, ou que ela consiga sair um pouco desse ambiente que ela foi criada, em que ela construiu, né, a sua pessoa, a sua personalidade, é como a gente falou, às vezes vem de forma inconsciente em alguns atos, né? Perfeito. Então, eu digo que eu não consigo prever uma porcentagem exata, mas eu acredito que mais de 50%. Com certeza. Eu não sou da área, mas pelo sentimento de pai, com certeza, é muito mais que, exatamente, mais que 50% aí tranquilo. E aí o restante o pessoal que botou que show, muito boa a live, a gente fica muito feliz, Alice, que a gente fez com muito amor e carinho essa live, a gente procurou, a gente sempre tem aquela preocupação de entregar o melhor conteúdo, né? Eu disse para a Alice, não, a gente vai entregar o melhor conteúdo porque a gente botou intenção, a gente botou amor nesse conteúdo aqui, para passar para as pessoas que a nossa missão, né? A gente está com um projeto, eu e a Alice aí, de em breve a gente montar um treinamento online para os pais, para os professores que queiram colocar isso também, a ensinar os alunos. Então a gente está com um projeto aí em breve, de a gente disponibilizar um curso online sobre o tema, aprofundar o tema mais, trazer mais ferramentas, trazer um método, um passo a passo, né, Alice? A gente está trabalhando, desenvolvendo isso. Então, a gente está muito feliz e que bom que o pessoal gostou e eu acredito que tenha impactado isso na vida de todo mundo aqui, que é o nosso objetivo, né, Alice?
Então, já vamos se Com despedindo, certeza. né? Se ficou alguma pergunta, porque o Facebook abre outras salas, né? Então eu não consigo enxergar aqui perguntas que estão sendo feitas em outros perfis do Facebook, que a gente está tendo uma audiência muito grande. Então, mas eu e a Alice, nós vamos olhar ali as perguntas que eu não souber responder, eu vou passar para a Alice, então a gente vai responder todo mundo pós a live, tá? Então, se você gostou dessa live aqui, compartilhe com seus amigos, compartilhe com sua família, vai ficar disponível aqui no Facebook, né, Alice? E da minha parte, eu Uhum. vou me despedir, depois a Alice se despede também, o meu muito obrigado, de gratidão mesmo. Eu estou muito feliz, porque é um tema que eu sempre quis abordar, e agradeço de coração para a Alice ter aceitado o convite. E é só o começo de um projeto aí que a gente quer estar impactando aí vidas e as crianças, né, que é o nosso maior tesouro que a gente tem nesse mundo, né? Muito obrigado. E eu também quero agradecer a oportunidade, né, da gente estar discutindo isso, porque, infelizmente, né, a gente não tem esse tempo, muitas vezes a gente não consegue encaixar um horário, não consegue encaixar um espaço disponível para isso, e dizer a todos que eu estou disponível também nas minhas redes sociais, eu tenho o Face, o Instagram, se quiserem perguntar, se quiserem entrar em contato, eu vou ter o maior prazer em conversar com vocês, tirar dúvidas, né, do que eu puder ajudar, e agradeço muito também pelo convite. E só fazendo o último pronunciamento, de convidar todos para a live da manhã com o Fernando Romero, é um grande educador financeiro, tem um currículo enorme, ele é apaixonado também pela educação financeira, assim como eu, ele é um amigo que eu, digamos, adquiri, para dizer assim, né, na formação de coach 2015, então ele vai trazer um tema muito importante, a gente vai falar sobre criatividade na crise financeira. Então, convide seus amigos, convide seus familiares, pessoas que você ama e queira bem, vem com nós na live amanhã, vai ser o terceiro dia, e depois na quinta tem a Marlene, que é minha psicóloga, que vai trazer um tema muito importante também, que é com relação o estado emocional, né, a questão mental, o quanto o dinheiro influencia. A Marlene também foi minha aluna, tenho o maior orgulho de dizer, num workshop que eu dei lá em Garopaba, Santa Catarina. Ela foi de Rio Pardo comigo para fazer o curso lá, e ela aplicou o método CORE também, teve resultados, ela vai trazer também para nós e vai dizer o quanto isso impacta na questão emocional. E na sexta eu vou entrevistar os corajosos, né? As pessoas que passaram pelo processo vão trazer o depoimento de vida. Então, eu espero que vocês sigam, compartilhem com as pessoas a live. E é isso, tá bom? Muito obrigado. Durou 1h26, durou um pouquinho mais do planejado, mas acredito que tenha valido a pena. Então, um forte Com abraço, fique com certeza. Deus. Fale de sonhos, objetivos na família, leve isso para dentro de casa, leve assuntos positivos também, que a gente vai superar isso juntos, tá bom? Forte abraço no coração de todo mundo aí. Até a próxima live. Tchau. Então tá, boa noite.